Pessoal, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o financiamento da educação. Esse assunto ele faz parte daquele texto que eu enviei via Google Sala de Aula, e ele é o terceiro assunto dentro desses aspectos legais da educação brasileira. E eu desejo, com esse vídeo, esclarecer algumas questões que possam ajudar vocês no desenvolvimento do trabalho que vocês vêm fazendo de compreensão dos aspectos legais da educação brasileira. Esses aspectos legais, conforme nós já ouvimos, eles estão na Constituição, né? Constituição Federal de 88, e também na LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Tudo que a gente fala em educação tem que estar baseado em algum ato do governo, né, em algum ato, em alguma lei, né? Essa lei ela é feita no Congresso, né, aprovada no Congresso, e tem que ter o aval do presidente da República. E a partir daí, essas leis elas passam a ter um valor importante na consecução das políticas públicas de educação. Então, nós vamos abordar a questão do financiamento, né, da educação brasileira. Quem é que financia? Como é que isso acontece? Então, primeiramente, nós vamos ver aqui as bases legais do financiamento da educação no Brasil. Depois da Constituição de 1988, muita coisa mudou. De lá para cá, que já são mais de 30 anos de Constituição, muitas coisas têm se modificado, inclusive na própria legislação de educação, né? Muitas coisas mudam, né? A Constituição muda e paralelo a isso, a LDB também ela se modifica. Então, inicialmente, a questão do financiamento, né, que foi uma coisa trazida pela Constituição de 88, ela tem como base o artigo 212, né? É o artigo 212 da Constituição Federal que vai tratar da questão do financiamento. Só que o que a Constituição muitas vezes coloca precisa de uma regulamentação. E é daí que surge também a questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma forma de colocar, regulamentar aquilo que a Constituição coloca como um aspecto mais amplo. Então a LDB ela vem regulamentar aquilo que está nos artigos da Constituição relativos à educação. E o financiamento da educação é um desses elementos que tem que ser regido por essa norma. Também uma das bases que nós vamos usar aqui para fundamentar o financiamento é a emenda constitucional número 14. A emenda constitucional número 14, ela é de 96. Então, ela é uma mudança em alguns artigos da Constituição Federal. A emenda constitucional número 14, ela serviu para criar o Fundef. O que era o Fundef? O Fundef era um fundo, né, de investimento e desenvolvimento da educação fundamental, do ensino fundamental. Então, esse fundo de
valorização do ensino fundamental e também da valorização do magistério, ele foi criado apenas para favorecer a educação fundamental, o ensino fundamental. Outras modalidades, elas não foram contempladas com o Fundef. É o caso, por exemplo, da educação infantil, é o caso da educação de jovens e adultos, é o caso do ensino médio, né? Que, como foi criado o Fundef, a maioria dos prefeitos diziam que não existia recurso para gerir a educação infantil, a educação de jovens e adultos e o ensino médio. Então é como se não tivesse um financiamento para essas modalidades, porque o Fundef abrangia apenas o ensino fundamental. Esse Fundef ele foi regulamentado pela Lei 9.424, também de 1996, e pelo decreto, né, de 2.264, de 97. Então, só a partir de 1997, é que o Fundef passou a valer. O Fundef foi uma espécie de revolução na educação, foi a primeira revolução. Primeiro aconteceu na melhoria do salário do professor. Os professores não tinham assim uma base de salário. Com a criação do Fundef, que num dos aspectos era de valorizar o magistério, a maioria, né, acho que todas as prefeituras, elas passaram a criar criar umas condições para que os salários do professor pudesse melhorar, e melhorou bastante com a criação do Fundef. Depois nós tivemos a emenda constitucional número 53, já de 2006. Essa emenda constitucional, ela também vai mexer nos artigos 7, no artigo 23, no artigo 30, no artigo 206, no artigo 208, 211 e 212 da Constituição. Basicamente, essa emenda constitucional, ela cria o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Ou seja, o Fundeb, ele amplia a linha de metas, né, de finalidades em relação à educação. Ela contempla todas as modalidades envolvidas na educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, a educação especial, o ensino médio, né? Todas as modalidades foram contempladas com o Fundeb. Então aí houve já um avanço muito grande. E qual é o problema? O problema é que o Fundeb ele vence em 2020, em dezembro de 2020. Portanto, tem que ter uma outra lei, ou prorrogando o Fundeb, ou tornando definitivo, né, como uma política de Estado definitiva. Esse Fundeb ele foi regulamentado pela Lei 11.494, que a gente chama de Lei do Fundeb, que ela é de 2007. Então, a partir de 2007, o Fundeb passou a existir aqui para financiar a educação brasileira. E como é que vem esse financiamento? Esse financiamento da educação é feito com os tributos, né, que são pagos pelo consumidor, pela população, pelas empresas. Então, é desses tributos que vão nascer, né, os financiamentos, né, que vêm para a educação, que chega até os municípios, estados e os municípios, principalmente os estados e os municípios mais pobres, porque estes é que recebem
um valor maior. Há estados que não têm Fundeb, porque não precisa que o governo federal faça essa complementação, uma vez que os seus recursos já são suficientes para cumprir os percentuais constitucionais com a educação. Exemplo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não necessita de Fundeb, mas estados como o nosso, Piauí, é um dos que mais necessita do Fundeb, uma vez que é um estado onde as condições econômicas são muito pequenas. Como a gente falou sobre tributos, eu acho importante a gente aqui tratar sobre eles. Porque normalmente a gente ouve as pessoas falando em impostos. Ah, eu pago impostos, eu sou pagador de impostos. Então, a expressão que nós usaremos é tributos, que é muito mais ampla do que a questão do imposto, né? O que é um tributo? O tributo, o que são os tributos? Tributo, ele é toda receita pública captada compulsoriamente à sociedade que contribui para a formação da receita orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, é dessa arrecadação, desses tributos, que o governo federal utiliza para a promoção das políticas, sejam elas políticas sociais, políticas educacionais, políticas culturais, tudo é financiado com os tributos que nós pagamos. Agora, que tributos são esses? Quais são os principais tributos? Então, os tributos, na verdade, eles se classificam em impostos, em taxas, em contribuição de melhoria e contribuições sociais e econômicas. Esses são os principais tributos. Vejam que os impostos, eles são um tipo de tributos. Nem tudo que pagamos ao governo são impostos, nem tudo. Existem as taxas que são diferentes dos impostos, existem as contribuições de melhoria, existem as contribuições sociais, né? Por exemplo, todo mundo que é dono de casa, né, que paga talão de energia, tem lá uma taxa, que é a taxa de iluminação pública, é descontado ali automaticamente na hora do pagamento da conta de luz da pessoa. Isso é uma taxa, não é um imposto, é uma taxa. E ela vai servir para quê? Ela vai servir para favorecer, né, alguma melhoria que você deveria receber. Como, por exemplo, como o próprio nome está dizendo, taxa de iluminação pública, era para você ter a iluminação na sua rua. Então, seria uma taxa, um tipo de contribuição para a melhoria de um serviço. Vamos ver cada um desses impostos, mas antes é importante a gente saber o que seria de fato um imposto, para a gente diferenciar da taxa e das contribuições. Então, o imposto, ele é um tributo pago compulsoriamente pelas pessoas físicas e jurídicas para atender parte das necessidades da receita tributária do poder público. Que poder público é esse? É o poder público federal, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que não tem uma destinação específica e que assegure, de modo geral, o funcionamento de sua burocracia, o atendimento social à população e os investimentos essenciais. Vejam, o imposto, no caso, o imposto é um tipo de tributo, né? Os tributos que nós pagamos, principalmente o imposto,
ele é de fundamental importância porque ele deve retornar para nós em forma de atendimento social, educação, saúde, essas coisas, e atendimento à população e os investimentos essenciais, como infraestrutura, etc. Então, tudo que nós pagamos, nós deveríamos receber de volta sobre a pecha de serviços, né? Os serviços essenciais que a população necessita. Exemplo de tributos, né? Então, os tributos são o IPTU, o ICMS, ou melhor, os impostos são IPTU, ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadoria, também o que mais? O IOF, né, que é o imposto sobre operações financeiras, que eles são impostos, né, obrigatórios, né, que a gente tem que pagar. Por exemplo, o IOF, qualquer pessoa que faça uma movimentação financeira em um banco, ali já paga uma taxazinha, né, pequenininha, que a gente pensa que é muito insignificante, mas no geral, quando as grandes operações são feitas, esse valor vai aumentando. Isso é uma coisa feita toda hora, toda hora. É importante a gente observar isso. Lá em São Paulo tem um site chamado Impostômetro, que vai contando a quantidade de imposto que é pago. Então, por esse site lá, a gente sabe que quanto de impostos já foram pagos. Outro tipo de tributo são as taxas, né? Como eu já falei, taxa é diferente de imposto, né? Imposto é uma coisa, taxa é outra. O que são as taxas? As taxas, elas são tarifas públicas cobradas em troca do fornecimento de algum serviço ou benefício para o contribuinte. Então, toda taxa que se paga é para que a pessoa, né, é como uma forma de pagamento em troca do fornecimento de algum serviço ou algum benefício para quem paga. Um exemplo de taxas. Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, a taxa de emissão de passaporte é um exemplo. A taxa de coleta de lixo é outro exemplo. A taxa de iluminação pública, que eu havia falado anteriormente, é outro exemplo. E a taxa de limpeza urbana. Eu estou colocando aqui alguns exemplos, mas são muitos exemplos de taxas que existem. Na verdade, se você paga uma taxa de limpeza urbana, significa que você, em troca, vai ter a limpeza, né? Tudo que você puser na porta da sua casa, a limpeza urbana vai pegar, porque você já pagou a taxa. A mesma coisa é a taxa de iluminação pública. Você pagou a taxa, então você vai receber como serviço a manutenção da luz na porta da sua casa. Existem também as contribuições de melhoria. O que são isso? Essas contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria é um tributo passível de ser cobrado pelo poder público, ou seja, o poder público pode ou não cobrar pelo poder público de grupo restrito de cidadão residente em região ou bairro cujos imóveis tenham sido valorizados por alguma pavimentação, alguma melhoria urbana ou alguma obra pública que foi feita. Então, se o poder público faz alguma melhoria, como calçamento, escolas, etc., e resolve cobrar essa contribuição do contribuinte, ele, constitucionalmente, ele pode fazê-lo. Outro tipo de contribuição são as contribuições sociais e econômicas. O que são essas contribuições? Essas contribuições sociais e econômicas, elas são tributos que competem
a União. Apenas a União pode cobrar esses tributos. E os recursos recolhidos a partir da cobrança desses tributos, eles são repassados a entidades públicas ou privadas que passam a geri-los. Então, são contribuições, os recursos que são recolhidos, eles passam a ser geridos por determinadas entidades que buscam, através de projetos, né, esses recursos. Esses recursos, na verdade, eles têm três finalidades. Então, as contribuições sociais e econômicas, eles podem ser usados para três fins. O primeiro é o fim social, né? O segundo é o de intervenção no domínio econômico. E o terceiro é o de interesse das categorias profissionais. Então, esses recursos, eles poderão estar voltados para esses fins. Os sociais, o de intervenção no domínio econômico, que é ajudar empresas, etc. E de interesses das categorias profissionais, no caso, sindicatos, associações, etc. Os exemplos dessas contribuições sociais e econômicas. O exemplo mais importante é o salário-educação, né? O salário-educação que é resultado do que as empresas pagam para a formação desse salário, é uma contribuição das empresas, das grandes empresas. Esse dinheiro, esse recurso, ele é destinado aos municípios, e aí esse recurso ele pode ser usado em tudo que se faz para o desenvolvimento da educação. Só não pode pagar salário de pessoal, mas todas as outras coisas que se faz em educação pode ser feito com o salário educação. Outro exemplo desse tipo de tributo, das contribuições, é o COFINS, né, que as empresas repassam ao governo. O PIS, o PASEP, também são contribuições sociais e econômicas. E existe também a contribuição sindical, que recentemente foi votada, que ela não passa mais a ser uma coisa obrigatória, né? Mas a contribuição sindical também é uma contribuição social e econômica. Então, aí nós fizemos a diferenciação entre os tributos, né, impostos, taxas e contribuições, que é para você entender melhor como que se cria um fundo para ser gasto na educação. Obviamente que qualquer fundo que é criado numa gestão pública, ele tem como base os contribuições dos impostos, dos tributos que são pagos pela população. Então, tudo que se faz no serviço público é oriundo, obviamente, dos impostos, das taxas e das contribuições, que são os tributos. Nada é feito com dinheiro de outro lugar. Tudo é feito com dinheiro da população, do dinheiro que as pessoas pagam, né? Que muitas vezes a gente diz, mas eu não contribuo. Contribui, todo mundo contribui, ou seja, descontando nos salários, seja quando você compra algum produto. Tudo que nós fazemos contribuindo com impostos, com tributos para a União, que depois redistribui a estados e municípios. Vamos ver o Fundeb especificamente, que é o que mais nos interessa, porque é o Fundeb hoje a grande discussão na educação, né? Porque sempre os educadores, as pessoas achavam que era lá na educação que se tinha que investir muito. Investimentos existem, recursos existem. Muitas vezes os recursos
eles são mal geridos, mal administrados, e que termina proporcionando uma coisa totalmente diferente daquilo que aqui propõe a lei, que no caso seria lá no final você ter uma educação de qualidade. Então há muito desvio desses recursos, na verdade a má aplicabilidade dos recursos é que faz com que a educação esteja no caos em que se encontra. O Fundeb, portanto, é uma lei tão importante que recentemente foi aprovado o texto do Fundeb para substituir o atual. Esse texto ele foi relatado por uma deputada, a professora Rosinha, que é deputada do DEM lá do Tocantins. Ela aumenta o percentual que vai ser gasto com a educação. Atualmente é em torno de 20%, né? Vai aumentar, chegar até a 23%, um aumento significativo, importante para a educação brasileira. Porém, é sempre necessário assim, a gente chamar a atenção que a sociedade ela precisa estar vigilante para a aplicabilidade desses recursos, para saber se de fato isso está surtindo algum efeito. É importante a participação da sociedade nesses recursos. Então, como o Fundeb é o principal órgão financiador da educação básica, que é a educação que nos interessa, é claro que tem a educação superior, né? Mas aqui interessa muito a questão da educação básica, né? Que vai até o ensino médio. A educação básica é da educação infantil, das creches e da pré-escola até o ensino médio. Então, houve uma unificação desses recursos e é importante também para a valorização do magistério. Então, nós vamos ver aqui algumas características de composição desse fundo, para que vocês entendam melhor. Então, como é que se compõe esse Fundeb, esse financiamento da educação? Ele é composto de quais impostos? Então, a composição desses recursos, ela se dá com percentuais do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o IPI, que é um Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPVA, que é o Imposto de Veículos sobre Veículos Automotores, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e o ITCD, que é um imposto de transferência de causa-mortes e doação. Na verdade, é um imposto cobrado sobre heranças. Alguém morre, deixa muito dinheiro, então sobre aquele dinheiro que vai ser distribuído, que é a herança, o governo tira uma parte e uma parte vai para a educação. Então esses são os tributos, né, que vão compor o Fundeb. E qual seria a alíquota dessa contribuição? A alíquota é de 20%. 20% de cada um é destinado à educação. A União, como eu falei, né, estados mais pobres recebem mais. Há estados que não necessitam desse complemento da União. Como o dinheiro ainda não é suficiente, então a União vai entrar inicialmente com 4,5 bilhões em 3 anos, já entrou, né? E depois ela vai contribuir com 10% da contribuição de estados e municípios. Isso em relação ao que estados e municípios arrecadam. No final, as prefeituras recebem isso, o estado recebe essa complementação da União. Estados pobres, municípios pobres. O critério para repartir esse recurso entre estados e municípios é a quantidade de alunos matriculados. Isso é um dado importantíssimo, né? Então, aquela rede, seja rede estadual
ou rede municipal, ela tem que ter um número bem elevado de matrículas de aluno para ela poder receber mais. Quanto mais alunos matriculados, maior é o recurso que vai entrar nos estados ou nos municípios. Daí ser importante fazer campanhas de matrículas, né, para que os alunos não fiquem fora da escola. Todo mundo sabe que a lei ela prevê uma obrigatoriedade de matrícula a partir dos 4 anos. Quer dizer, a partir dos 4 anos, toda criança tem que estar matriculada na escola. Se alguma criança de 4 anos, 5 anos fora da escola, então é passível até de responsabilização da família por conta disso. Basta que alguém faça a denúncia. Os recursos da complementação da União, até 10% para estados que recebem a complementação. Quer dizer, como eu falei, nessa complementação ela vem em função dos recursos, né, de cada estado. Né? Se o estado tem uma grande arrecadação, ele não vai receber nada. Se ele tem uma arrecadação que não dê para cumprir esses requisitos constitucionais, ela passa a receber um complemento da União. E uma coisa importante, né, é que o total de recursos que um ente federado receba, desse total, no mínimo, 60% tem que ser gasto com os profissionais do magistério, ou seja, os professores, coordenadores, diretores. Então, esses 60%, no mínimo, devem ser usados para pagamento de professores. Mínimo. Isso não significa que é só 60%, não pode gastar 70% ou 80%, o tanto que o ente federado achar conveniente. Só não pode utilizar menos de 60% para pagar professor, significa a cassação, né, do gestor, né? Ele pode ser cassado porque ele não está cumprindo uma meta constitucional, que é, no mínimo, usar os 60% para outra coisa. Outra coisa que não pode se fazer com o Fundeb é pegar esse dinheiro e usar para outra coisa, para pagamento de outras coisas que não sejam da educação. Isso também implica improbidade administrativa e o gestor pode ser punido por conta disso, né? Por falta de cumprimento do quesito constitucional. Existe hoje, né, um piso nacional, criado por uma lei, né, que é a lei número 11.738, né, de 2008, só que essa lei ela só passou a ser válida quando o STF julgou, e somente a partir de 2011 é que o piso nacional de salário foi efetivado. E até hoje, né, isso tem sido uma luta muito grande de professores de alguns entes federados, né, alguns estados, alguns municípios, que muitas vezes não cumprem, ou se cumprem, o fazem em parcelas, né, desrespeitando aquilo que a legislação propõe. É importante também salientar que o Fundeb ele estabelece um custo para cada aluno, né? O custo aluno para ter como resultado a qualidade. Então, todo esse recurso ele é pautado em cima do custo de um aluno. Ano a ano é divulgado pelo MEC esse custo aluno, né? Então, que é para a gente saber quanto de recurso cada ente federado, estado, município, passa a receber para aplicar na sua educação. Bom, essa era a reflexão que eu queria apresentar para vocês. Espero que isso possa ajudar lá no desenvolvimento do trabalho e na compreensão de vocês desse assunto, tá certo? Então, espero que vocês vejam esse vídeo, compartilhem, né? E coloquem isso
para que outras pessoas possam entender o mecanismo do financiamento da educação. Então, até o próximo vídeo.